Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho agora sobre essa nova carta que nós começamos a ler hoje, né? Que é Gálatas, o primeiro capítulo. Então eu vou falar para vocês um pouquinho o que o Espírito Santo falou comigo, que é uma carta nossa muito cheia de informações, muito cheia de exemplos para nós seguirmos e copiarmos, né? Então vamos lá. O livro de Gálatas ele pode ser lido num contexto de que Jesus é a minha libertação, ou seja, Jesus ele me liberta, amém? É a minha liberdade, né? Foi para isso que ele veio para nos libertar do jugo de escravidão e do pecado, né? E então lá no verso 1 ele fala assim, Paulo fala assim: eu, Paulo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Então veja só, Paulo foi escolhido e nomeado por Deus. Cada uma de nós também somos escolhidas e nomeadas pelo Pai. Veja só que maravilha. Então, assim como Paulo teve uma missão, Deus também nos dá uma missão, nos deu uma missão, né? E Ele conta conosco para que a gente cumpra o nosso propósito, a nossa missão. Amém? Então, lá no verso 4, ele fala assim: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Em outra tradução, eu tenho que também neste mundo perverso. Olha só, que horrível quanta maldade, né? Mas olha só o que Jesus fez por nós. Ele veio para cá para nos resgatar, para nos tirar. Então, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, para nos libertar, né? O que quer dizer? Tudo aquilo que separava nós de Deus, que é o pecado, ele já está pago. Jesus já fez isso. Então, ele nos reconectou com o Pai. Olha só que maravilha. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para isso acontecer, ele já fez. Então, ele nos reconectou. Ele pagou todos os nossos pecados. Então, Deus, quando ele nos olha, ele não olha os nossos pecados, ele não olha o que nós fizemos, ele olha, ele vê Jesus, que Jesus já cumpriu, já fez tudo o que precisava. Amém? Então, isso nos reconecta, né, de uma vez por todas com o Pai. Depois, lá no verso, um pouquinho mais para baixo, né, ele fala que conforme, no mesmo versículo ali, um pouquinho mais para baixo, ele fala que conforme Deus já havia planejado, que lá na criação, lá no 7º dia da criação, Deus descansou. Mas por que Deus se cansa? Não é isso, não é que Deus se cansa. É porque lá no 7º dia da criação, lá em Gênesis, quando, né, Deus criou todas as coisas, e no 7º dia ele descansou, ali quer dizer que ele já viu tudo o que aconteceu. Ele já viu tudo, ele já viu o sacrifício de Cristo, ele já viu que o sacrifício de Cristo tirou todo o pecado do mundo, e isso ele descansou e viu que era tudo muito bom. Isso que quer dizer, amém? Então lá um pouquinho, né, vamos para frente. No verso 6, na parte B, fala assim, ó: vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Em outra tradução diz também que é outro evangelho. Olha só, olha o engano aí. Porque não existe outro evangelho que não seja Cristo. Não existe outra verdade que não seja Cristo. Então, nós precisamos conhecer a Cristo, para que quando alguém vier falar algo que não seja Cristo, que não seja verdade, a gente já identifique e lance fora. Amém? Então, a gente precisa cuidar muito com isso, né? Para que nós também, para que Paulo menciona ali também, para que não seja nós também a falar sobre isso. Que quem tirar, né? Quem falar isso, que falar sobre outro evangelho, só falar sobre outra verdade, que seja amaldiçoado. E ele disse, né, em outras traduções também fala que seja anátema, que quer dizer maldito. Amém? Então, vamos cuidar muito com isso, né? Vamos procurar conhecer mais e mais Jesus, mais e mais a palavra da verdade, para que a gente consiga identificar rapidamente. Amém? Então, depois, mais para baixo, eu achei muito interessante também o verso 10, que fala assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse seria servo de Cristo. Então, olha só, esse é o nosso objetivo também.
A gente não deve estar aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Consequentemente, nosso Deus é um Deus de amor. Consequentemente, nós também agradaremos as pessoas, nós também amaremos as pessoas, né? Porque nós estamos diretamente conectados na fonte. E não tem como, se a nossa fonte é amor, não tem como nós sermos diferentes. Amém? Então, um pouquinho mais para baixo, lá no verso 12, fala assim. Não recebi a mensagem, né? Não recebi essa mensagem de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele ele não fala essas coisas de um entendimento dele ou de uma suposição dele. Não, esse ensinamento veio diretamente de Jesus. Essa mensagem é diretamente de Cristo para nós, amém? E o testemunho de Paulo, ele glorifica ao Senhor, né? Como ali no contexto desse capítulo 1, Paulo fala que antes ele seguia rigorosamente as regras judaicas, né? Ele perseguia a igreja de Cristo com um terror mesmo, ele para matar, para acabar com a igreja de Cristo. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, ele foi completamente mudado, ele foi completamente alcançado. Então, esse testemunho de Paulo, ele glorifica o nosso Senhor, né? Que vê o Senhor, ele pode todas as coisas, ele pode transformar uma pessoa assim em uma pessoa que serve a Deus e que é cheio de ensinamento, amém? Lá depois no verso 15 ele fala, né? Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele que eu o anunciasse aos gentios. E quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Então vejam só. Esse versículo me fez lembrar Jeremias, o capítulo 1, verso 5, que fala assim, ó, separei para vocês. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então o Senhor nos conhece antes de nós nascermos. Lá no ventre da nossa mãe, ele já nos conhece. Antes que formasse no ventre da nossa mãe, ele já nos conheceu. Então, vejam só, né? Aqui Paulo também, ele só exemplifica isso com a vida dele, né? Mas isso é com todos nós. Depois Paulo menciona, né, que quando isso aconteceu, que quando ele teve um encontro com Jesus, ele não precisou de mais nada para sair anunciando a verdade, para sair anunciando Jesus. Paulo não precisou de mais nada. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele saiu anunciando de todas as formas, aonde quer que ele estivesse. Se ele estivesse preso, ou se ele estivesse com o rei, se ele estivesse com o governador, se ele estivesse na rua, na sinagoga, onde ele estivesse, ele anunciava a verdade, porque isso foi imposto a ele, isso foi colocado para ele fazer, e ele cumpriu seu propósito. Então, isso também é um propósito para nós, anunciar a verdade, anunciar as boas novas de Jesus, né? E a gente não precisa consultar mais ninguém. Paulo, ele consultava diretamente a fonte, e ele cria completamente na fonte e ia adiante, ia seguindo adiante. Isso foi bem legal esse versículo. E só para finalizar, né? Lá no último versículo, no 23 e uma partinha do 24, que fala assim: aquele que nos perseguia agora a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Olha só o testemunho de Paulo. Antes ele perseguia a igreja de Cristo, e agora ele anuncia as boas novas de Jesus. E por causa da vida dele, as pessoas entregavam suas vidas a Jesus e louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer. A nossa vida deve fazer isso também, deve engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, acho que foi isso que eu separei para conversar com vocês hoje, para comentar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado aí na leitura. Para mim foi uma leitura muito boa, muito que clareia as ideias, né, de como uma serva de Deus deve ser, um servo de Deus deve ser. E Paulo, para mim, ele dá ótimos exemplos excelentes para que a gente siga. Amém? Então, Deus abençoe e até o próximo. Tchau.